Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Essa aula falando sobre o princípio de Arquimedes. Arquimedes, nascido em Siracusa em 287 a.C. Arquimedes ele era físico, matemático e inventor. E uma das invenções de Arquimedes é esse parafuso de Arquimedes, cuja função era levar água de um nível inferior para um nível superior, assumindo hoje a função das bombas. Diz a lenda que o princípio de Arquimedes ele é desenvolvido, ele foi inventado a partir do desafio proposto pelo rei Heron, no qual o Arquimedes ele tinha que verificar se a coroa do rei era totalmente feita de ouro. Arquimedes soluciona esse desafio comparando o volume de uma quantidade, de uma massa de ouro igual à massa da coroa do rei. Esse conteúdo está na apostila número 3, refere-se às aulas 12 e 13, o princípio de Arquimedes, página 33. Então, nós temos o que diz esse princípio de Arquimedes? Sempre que eu tiver um corpo inserido em um fluido, sobre esse fluido surgirá uma força de direção vertical e sentido para cima. Essa força ela é igual ao peso do volume de fluido deslocado. Então, nós temos que todo corpo imerso em um fluido recebe um empuxo de baixo para cima, de valor igual ao peso do fluido deslocado. Então, nós temos que um empuxo, que é uma força que aparece em um objeto quando ele está em um fluido. Essa força é igual ao peso do líquido deslocado. E o peso do líquido deslocado, como que eu calculo? É a massa vezes a gravidade. Então, é a massa do líquido deslocado. Mas quem que é a massa do líquido deslocado? Lembrando que densidade é massa dividido por volume. Então, o volume que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, fica a massa do líquido deslocado e a densidade do líquido deslocado vezes o volume do líquido deslocado. Então, chegamos lá que o meu impulso é ml vezes G, mas quem que é ml? D é densidade do líquido deslocado vezes volume do líquido deslocado. Peguei esses dois produtos aqui, e substituir aqui. Então, densidade do líquido deslocado vezes o volume do líquido deslocado, substituir na fórmula, o G mantém. Então, esta é a maneira de se calcular o empuxo. Então, coloquei aqui. Então, nós temos uma representação do empuxo. Então, a pessoa segurando a pedra no fundo do mar, ele percebe que essa pedra aqui ela está mais leve. Por que ela está mais leve? Quando ela está totalmente imersa, significa que o volume do líquido deslocado é o volume da pedra. Então, aqui parece ser um número grande, tá bom? Então, eu tenho uma força empuxo. Essa força empuxo tem um volume grande. Esse volume grande proporciona uma força para cima grande. Quando esse cara tira a pedra quase totalmente do líquido, o que acontece? O volume imerso diminui, o número que eu coloco aqui no lugar do volume vai diminuir, então o empuxo diminui, significa que a força que ele tem que exercer para equilibrar essa pedra tem que ser maior. Vamos para o exercício número 2. Um corpo flutua na água. O que podemos afirmar sobre a intensidade, a direção e o sentido do peso do corpo e do empuxo? Então, se ele flutua, pessoal, então ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, uma força que empurra para cima tem que ser igual a uma força que puxa para baixo. Sabemos que, independente do local que esse objeto esteja, tem a força peso. Como esse objeto está inserido no fluido, então vai aparecer uma força empuxo. Então, aqui nós sabemos que a força peso e a força empuxo terão a mesma direção. Se está em equilíbrio, então a força que puxa para cima é igual à força que puxa para baixo, então eles terão o mesmo módulo e sentidos contrários. Peso para baixo, empuxo para cima. Exercício número 2 resolvido. Um corpo sólido de 100 gramas flutua na água. Qual o empuxo que a água exerce sobre ele? Lembrando que empuxo é igual ao peso do objeto, tudo bem? Então, aqui nós vamos calcular o peso do objeto, porque ele está flutuando, então eu tenho equilíbrio, que nem a situação anterior. Peso vai ser igual ao
Peso do objeto é igual ao impulso. Peso é m vezes g, então nós vamos determinar. O impulso é igual ao peso. O peso é tranquilo de se calcular. Peso é m vezes g. Vamos pegar, o único detalhe, vamos pegar essa massa que está em grama, vamos converter para quilograma. 100 gramas é a mesma coisa que 0,1 quilograma. Substituindo, considerando g igual a 10, 0,1 vezes 10. Então, o nosso impulso é 1 newton. Eu tenho 1 newton de força-peso para baixo e 1 newton de força-empuxo para cima. Exercício número 4. Um cubo maciço de um certo material tem uma aresta de 10 centímetros. A aresta é esta medida aqui, ó. Se é cubo, então todas essas medidas são iguais. Então, eu tenho 10 centímetros aqui, 10 centímetros aqui também. E flutua com metade do seu volume submerso em água. Se a densidade da água é 1 kg por litro, determine a massa do cubo e a sua densidade. Então, vamos lá. Eu sei que esse cubo ele flutua com metade do seu volume. Então, metade do seu volume, então, com a figura e a medida da aresta, eu tenho como calcular o volume desse cubo. Quem que é o volume? Aresta vezes aresta vezes aresta, largura, comprimento e altura. Tudo vale 10 centímetros, 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000. 1000 dividido por 2, 500. Por que dividido por 2? Porque ele falou aqui que apenas metade do seu volume está submerso. Então, o impulso está relacionado com a parte do objeto que está dentro da água, que está submerso. Aqui eu não vou utilizar o volume inteiro do objeto, porque só metade do cubo está submerso. Então, o volume deslocado vai ser o volume do cubo que penetra na água, que é os nossos 500 centímetros cúbicos. Lembrando que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml, então 500 centímetros cúbicos é igual a 500 ml, 1000 ml é 1 litro, 500 ml é igual a meio litro. Agora nós sabemos que o impulso é igual, que o peso é igual ao impulso. O nosso peso, quem que é o nosso peso? A massa vezes o G, só que a massa eu não tenho, é o que ele quer que eu descubro. Então, a massa vai ficar como incógnita. Quem que é o impulso? A densidade do líquido deslocado, que eu sei que é 1 kg por litro, vezes o volume do líquido deslocado, que é a parte do cubo que penetra na água, que eu já sei que é meio litro, vezes o G, que é a gravidade. G de um lado, G do outro, eu cancelo, então ficou massa igual. Densidade do líquido deslocado vezes volume do líquido deslocado. Substituindo, densidade do líquido deslocado, 1 kg por litro. 1 kg por litro. Vezes volume do líquido deslocado. Deslocou quanto? Deslocou meio litro. Então, litro em cima corta com litro embaixo. Então, dá uma massa de meio quilograma. Bom, determinamos a massa. Agora, eu preciso determinar a densidade. Densidade. O que é densidade? Massa dividido por volume. A massa eu descobri no item anterior, que é meio quilograma. O volume do cubo. Agora é o volume do cubo, que é 1000 centímetros cúbicos mais 1000 centímetros cúbicos, que é igual a 1 litro, então ficou meio dividido por 1. Então, a densidade desse cubo é meio quilograma por litro. Pessoal, encerra-se a nossa aula número 12 e número 13. Sobraram os exercícios 5, 1, 5, 6 e 7. 4 exercícios para vocês fazerem. Qualquer dúvida a gente resolve na videoconferência. Um grande abraço e até a próxima.